10ª Sessão Ordinária do terceiro ano legislativo da 17ª Legislatura. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Abelardo Alcodino. Presente. André Luiz. Presente. Cláudio Roberto. Presente. Presente. Del Cavalcante. Jorge Melo. Presente. Doutor Heraldo. Presente. José Wagner. José Walter. Presente. José Luiz Vicente. Presente. Larissa Sena. Marcelo Moringa. Neutro Costa. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 10ª Sessão Ordinária do terceiro ano legislativo da 17ª Legislatura. Pedimos à secretária Anete para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 24. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. No princípio das coisas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera pois a palavra e entende a visão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a leitura deste livro. Cópia do convênio entre a Prefeitura e a Volkswagen para a realização do projeto Entre na Roda, leitura na escola e na comunidade. Indicação número 08/2015 do vereador Jorge Melo, solicitando isenção de IPTU para os comerciantes no centro da cidade. Não havendo mais matéria de expediente, está apresentada a palavra ao Jorge Melo. Bom dia, senhor presidente, aqui os colegas vereadores, comigo presentes. Primeiro de tudo, eu gostaria de justificar o porquê dessa indicação, onde eu solicito ao senhor prefeito a imunidade do pagamento de IPTU aos comerciantes do centro esse ano. É de conhecimento de todos que as obras da prefeitura vêm caminhando a passo de tartaruga, e isso vem ensejando em grandes prejuízos a todos os comerciantes do centro. Eu tive a oportunidade de fazer alguma visita a alguns comerciantes e eles me relataram que em alguns pontos eles estão só portas abertas porque estão só pagando as contas, ou seja, eles estão já com um prejuízo muito grande. Quando chegar no final do ano, que vem IPTU para pagar e tudo mais, vai pesar bastante no bolso dos comerciantes. De tal forma que eu fiz essa indicação, eu gostaria muito que o senhor prefeito acatasse ela para minorar as perdas dos comerciantes do centro local. Jorge, você não parte? Assim, para que fique, para que atinja o objetivo que Vossa Excelência pleiteia, que é o caso da isenção do IPTU, assim, uma tipo de sugestão que não fosse só o IPTU, mas todas as taxas que o município cobra, que é a taxa de funcionamento, o alvará, essa outra taxa, porque o IPTU no centro, tem muitas lojas que estão aqui no centro que estão em casas que são consideradas tombadas e elas são isentas de IPTU porque eles mantêm a fachada dela toda pintada, toda organizada. Então, assim, se Vossa Excelência tem sugestão e acrescentar na sua indicação, não só o IPTU, mas todas as taxas que o município recolhe a título dos comerciantes, que é a taxa de ocupação, alvará, funcionamento e demais taxas que o município cobra. Inclusive na vigilância sanitária também tem essas taxas. Agradeço a sugestão e acatá-la com certeza. Muito obrigado. É de conhecimento de todos que a semana passada eu estive no programa do França Moura denunciando uma série de irregularidades do prefeito Cristiano Mateus. E eu lamento muito a ausência dele, porque na fala que ele teve, ele se predispôs a vir à Câmara para enriquecer o debate dessa casa. E hoje, infelizmente, nós não nos vemos aqui para que nós continuássemos o debate que cessou na rádio. Então, eu lamento a ausência do prefeito Cristiano Mateus para dar explicações às série de irregularidades que vem acontecendo na prefeitura. Tanto que uma dessas solicitações que nós fizemos aqui nessa casa, queria parabenizar o Ministério Público na pessoa do promotor Silvio Azevedo,
que sugeriu ao prefeito, agora, para que colocasse as placas informando os convênios, os valores das obras, que hoje em dia é uma interrogação para nós deodorenses, os valores que a prefeitura gasta nas obras e de onde parte os recursos. Então eu espero de verdade que a prefeitura cate, porque baseado no princípio da publicidade, a população tem o direito de saber onde está sendo alocado o dinheiro da prefeitura do Marechal Deodoro. E para concluir, senhor presidente, queria falar um pouco aqui, acho que o vereador Cacau, como é o presidente, vai se aprofundar mais, mas lamentar a situação que nós vimos nas escolas do município. Eu queria aqui fazer uma menção especial à escola do francês, onde tem uma sala, que aquilo ali eu não chamo de sala, e sim um forno. Nós tivemos a oportunidade de entrar e conversar com o professor pingava de suor, os alunos estavam inquietos. Então eu queria até fazer a sugestão à secretária de Educação a passar um dia despachando nessa sala na Praia do Francês, na escola da Praia do Francês, para ver se ela aguenta passar lá um dia de trabalho. É desumano o que os estudantes da Praia do Francês passam por lá, estendendo a todas as escolas do município, salas que não têm a mínima condição de a pessoa absorver os ensinamentos que o professor passa. Salas quentes, mal iluminadas, um chão de cimento batido e mal iluminadas, muitos estudantes que não têm condição de oftalmologista adquirir um óculos, têm dificuldade de ver o que o professor passa. Então, estender também a merenda. A gente ia nas dispensas e a única coisa que tinha era macaxeira e inhame. Eu queria saber se a Secretaria de Educação e o prefeito Cristiano Matheus dá essa alimentação aos seus filhos, todo dia, macaxeira e inhame. É um verdadeiro desrespeito com as crianças do nosso município. Registrar também aqui o transporte superlotado. A gente conversava com os estudantes, eles se queixavam muito que os transportes muitas vezes vai superlotado, em especial lá na Massagueira, que é uma situação deplorável. Então fica aqui registrado o meu repúdio à situação que se encontra a educação no nosso município. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor. Vereador, vou mostrar uma parte. Em relação à escola do francês, eu também faço parte da comissão, eu comecei a andar com vocês. Eu não vejo essa situação tão calamitosa, porque eu acho o seguinte: o principal, eu acho que é o professor, não pode faltar. Em todas as unidades que a gente andou, pelo menos as que a gente andou nesses 2 dias, os professores não estavam faltando, não reclamaram em si da condição de serviço, a não ser do calor. Sabemos que as escolas também são escolas, algumas, como a faculdade, foi construída há pouco tempo, já é mais arejada, a situação é melhor, tem escolas que foram construídas há mais de 20 anos, mas que foram dadas manutenção. Sabemos também que a merenda, como o diretor falou, que não era do meu conhecimento, ainda não foi feito processo licitatório, está em fase de licitação, só que a merenda não está faltando. No caso das escolas, não havia estoque, mas os diretores passaram que a merenda em si não estava faltando. Sempre estava chegando, não estava ficando estocado. Como a gente viu os freezer realmente estava cheio de mistura, graças a Deus a questão de carne, frango, salsichas aí não estava faltando, e a macaxeira. Algumas escolas estava faltando essa questão de cereais, mas se ela disseram que já estava para chegar, entendeu? Não chegou realmente a faltar tudo. Ela disse o seguinte, que devido à licitação não estava chegando tudo de uma vez só. Estava chegando uma parte hoje, uma parte amanhã, mas que estava dando para cumprir, inclusive, o que a nutricionista passa todos os dias. Vereador, dando oportunidade de fala, você falou bem, não tinha sido concluído o processo licitatório. Isso mostra que não existe um planejamento na Secretaria de Educação, porque eu acho que se estava se encerrando um contrato com determinada empresa, eles deviam se antecipar e fazer esse contrato muito antes e não agora, dentro do período letivo. E agora sim foi regularizado os professores na sala de aula, porque no começo do ano letivo tinha falta de professores nas escolas, a gente via esse relato, inclusive o vereador Juscelino, em determinado momento, em uma sessão passada, falou que estava faltando professores na escola da Tupanduba. E, vereador Del, a realidade que eu vejo lá é diferente. Você vê, o prefeito resolveu destruir o trevo da usina Sumaúma, destruir a Praça da Santa Rita para refazer o que já estava pronto.
Eu acho que esse dinheiro seria muito melhor alocado se ele tivesse pego esse dinheiro e reformado a escola da Tupanduba, que está em situação precária, a escola do Buraco, que está em situação precária, a escola do francês, colocar, em vez de gastar esse dinheiro destruindo o que está pronto, por que ele bota funcionários na escola da Praia do francês, para que os alunos tenham uma melhor condição de ensino? Porque eu, particularmente, vereador, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu não ia colocá-los na escola do francês, porque eu tenho certeza que passar 4, 5 horas dentro daquela sala de aula, que é um verdadeiro fogo, é desumano. Você convive comigo, eu duvido que a secretária aceite meu desafio e vá lá, despachar lá na hora da sala de aula. Ela ia aguentar 1 hora, 2 horas, porque ela está acostumada com o ar-condicionado da sala de aula. Me conceda uma parte, só rapidinho. Vocês têm mania de dizer que o prefeito destrói as coisas para construir. A Praça da Santa Rita foi construída à época há mais de 30 anos. A praça estava totalmente degradada. A população cobrando. E a praça não foi destruída. A praça está sendo reformada. Só que se ela vai ser reformada hoje, de uma forma que foi construída há 30 anos atrás, a gente sabe que existem os avanços tecnológicos. A gente sabe que a engenharia de 30 anos atrás não é a engenharia de hoje. Então, se ele fosse manter uma coisa de 30 anos atrás, ele está mantendo uma coisa arcaica. Então, ele está tentando levar para a comunidade uma melhoria e a praça foi quebrada ali, que era necessário, para se tornar uma praça melhor. Não foi destruída. A praça está sendo reconstruída para a melhoria daquela população. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu vi as máquinas passando, foi totalmente destruída a praça. Mas é isso que eu estou falando, vereador Léo. O senhor, você é daquela comunidade, pleiteia as melhorias para aquela região que é justo, mas eu estou vendo como um todo. Tem localidades, por exemplo, no Manguinha, não tem uma praça lá. Por que, em vez de gastar dinheiro refazendo uma praça, não fazer uma praça lá na Manguinha? Mas vai ser feita. Vai ser feita. Na Guarda dos Santos, que não tem nenhuma praça. É isso que eu digo, eu acho que é questão de prioridades. Viu, obrigado. Referente às escolas, em vez de reformar, por que não constrói a escola, Marcos? Só reforma e pintura. Até hoje, 6 anos desse governo, não construiu uma escola sequer, ou uma sala de aula. Porque a faculdade é uma federal. E eles pediam dinheiro do município da onde? Ele dizia no passado que o dinheiro do livro estava no Pará. E agora, está indo para onde o dinheiro? Que magia é essa da Bahia? Está onde esse dinheiro? É por isso que eu digo, está onde o dinheiro de Marechal Deodoro? Onde está esse dinheiro? Está no bolso do povo? Está nas escolas? Eu não estou vendo aí que não tem escola suficiente, os alunos e o calor, ar-condicionado e tudo. Marechal tem dinheiro. Marechal tem dinheiro para ter um hospital digno, perdendo para a União, tem 3 hospitais, faz cirurgia e tudo. Marechal Deodoro é uma cidade rica. É para ter um hospital de melhor qualidade, para ninguém sair de Maceió. Isso é uma vergonha, Marechal Deodoro. Muito obrigado, vereador. Eu acho o seguinte, que se nós formos fazer uma pesquisa nas ruas, ouvir a voz popular e perguntar, questioná-las, se preferem um trevo novo da usina ou uma escola reformada, eu acredito que ao invés de reformar uma praça, um trevo, a população vai preferir que reforme as escolas dos seus filhos, para que tenham uma melhor condição de ensino. Era isso que eu queria dizer, mas eram só essas minhas palavras. Muito obrigado. Para passar a palavra, o vereador Neilton Costa. Bom dia, senhor presidente, caros vereadores, público presente, funcionários da casa. Senhor presidente, ontem eu fui junto com os vereadores para a comissão da educação do município. Fui no lugar do vereador Júnior Lopes, que pôde ir. O trabalho dos vereadores foi um trabalho brilhante, um trabalho que vai ajudar muito a educação do município. Agora também, Jorge, a gente tem que mostrar as coisas que estão mostrando ruim e nós temos também que mostrar as coisas boas. Nós visitamos a escola Silvério Jorge. Quero dizer aqui, não desmerecendo aos outros diretores, mas foi uma das escolas mais organizadas, né, Cacau? Que a gente viu no município, presidente. O ano passado não foi quebrada uma carteira, nada de uma carteira. Tudo intacto, organizado, a sala de computação organizada, certo? O chão limpo. O defeito que a escola tem é um pequeno defeito, né, Cacau? Que é uma tubulação da cozinha, que é uma fossa. Então, a gente tem que olhar as coisas boas e as coisas ruins. E tem que parabenizar também quem vem trabalhando. Os professores muito empolgados, ensinando muito bem. A parte do calor é geral no Brasil todo, essa quentura. Eu acho que a melhoria tem que haver, tem. Mas não está tão
ruim como se vê. Uma parte também que está crítica, que também já está na rua, a estação dos transportes. Quando eu tive com o prefeito outra tarde, ele me garantiu que no mínimo aqui uns 30 dias está resolvida a situação do transporte. Vai ser uma empresa que vai para a licitação e os ônibus são ônibus de qualidade. Isso aí é o defeito que a gente viu mais grave hoje, é o transporte escolar. Mas nas outras partes, algumas coisas que precisam ser resolvidas tem, mas não é tão grave como a gente se vê na realidade. Certo? Outra situação, presidente, é referente àquele condomínio sendo construído em Porto Grande. A população me procurou, como faz parte da comissão, eu e o vereador André, sobre o rio que foi fechado. Mas não é que foi fechado, eles tiraram a lama velha de baixo, colocaram uma areia após que vai colocar a tubulação. Eu tive com os engenheiros, tive com o proprietário da obra, vim no meio ambiente com eles e eles mostrou a situação. Eu tenho certeza que depois do trabalho feito, Cacau, é um condomínio importante para o município, são 114 apartamentos, um condomínio fechado, então eu tenho a preocupação de ir até lá, junto com o pessoal do meio ambiente, a gente viu o projeto, tudo regularizado. Então não, a população não se preocupe, certo? Não precisa fechar rua, queria fechar rua, e não é preciso isso. A gente tem que ir com o diálogo, e com o diálogo se resolve tudo. Bom dia a todos e muito obrigado, presidente. André, vereador Neilton Costa, o parlamento é isso. É o ato de aceitar, o ato de repudiar e o ato de tentar que determinada infraestrutura seja em determinada localidade, de tal forma que eu digo, nunca a população está 100% satisfeita daquilo que existe. Não é verdade? Às vezes a gente, se perguntar para mim, eu gostaria que toda essa infraestrutura ela fosse levada lá para Barra Nova. Não é verdade? Mas o prefeito, ele também tem o poder de discernimento e ele sabe da real necessidade das cobranças que ele recebe. De repente também eu entendo que devemos primar pela educação, primar pelas crianças, não é verdade? Mas por outro lado, a gente tem que entender que a única indústria no mundo que produz efeitos no erário de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer nação, e não polui, é bom que se frise, é a indústria do turismo, vereador Del. Vereador Del, a gente não pode deixar uma cidade como Marechal Deodoro, onde a elite de Marechal Deodoro, ela está morando na Praia do Francês. Prova se faz que o IPTU com o maior índice é na Praia do Francês. É a praia que podemos dizer que está entre as 5 mais conhecidas do mundo. É a praia onde não é todo pobre que chega naquela praia para tomar uma cerveja, para pedir um tira-gosto, porque o poder aquisitivo daquele público que lá vai é diferenciado. Então a gente não pode deixar só a Praia do Francês bonitinha e faltar com respeito aqui o centro histórico, porque foi aqui que nasceu a República. Aí o turista vem, passa no trevo do francês, vê uma coisa bem iluminada, vê cascata, tá? Vê uma situação paisagística de pinturas lindas, saiu de lá, passa, já vê uma coisa cabreira. E quando chega aqui e vê uma coisa horrível, porque o turista que vai lá, ele quer conhecer onde morou o primeiro presidente da República. Ele quer conhecer como é o calçamento, como era que o presidente da República, quando criança, brincava aqui no Logradouro. Então, gente, vamos primar pelo crescimento, que seja na Tupanduba, que seja no Manguinho, que seja na Santa Rita, vamos primar por ele. A gente tem que trabalhar de uma forma macro. Nós não podemos trabalhar de uma forma micro, nem de uma forma individualizada. Se o progresso vem, que atenda toda a comunidade de Marechal Deodoro. Mas se não puder atender a todas as comunidades, que atenda a parte dela. Eu não posso pensar só na minha barriga, nos meus desejos e nos meus anseios.
Eu tenho que pensar nos anseios da coletividade, porque afinal de contas, cada um dos parlamentares que estão tomando assento aqui temporário, eles vieram para aqui com, inclusive a minha pessoa, com o voto do pobre, do rico, do preto, do branco, do mameluco, com o voto do pastor, com o voto do padre, enfim, a gente não pode individualizar. Essa é uma visão minha, tá? Eu achei terrível, um absurdo que aconteceu na Copa do Mundo, onde obras aí fantásticas foram demolidas, e diga-se de passagem, obras fantásticas porque eram praças de eventos esportivos, e foram derrubadas e foram erguidas novas praças, tá? Novos campos, em detrimento do sofrimento da população. E quando eu digo, eu situo Manaus. Qual o campeonato que tem em Manaus? Mas tinha um campo de futebol que atendia aos anseios. Foi demolido e foi erguido outro. Eu poderia dizer, por que não descer de lá e construir um novo estádio em Tocantins? Mas quem organizou o evento entendeu assim, então assim foi feito. Quem sair de Marechal Deodoro com destino à urbe do estado de Alagoas, ao descer a ponte do antigo Detran, vai perceber uma obra que está sendo demolida e erguida. É a revitalização, reurbanização da orla da praia do Sobral. Aquilo ali, eu não quero fazer juízo de valor, mas não tem 3 anos que foi feito. Quebrando o vereador Del. E eu tive a observância, eu tive a curiosidade e a petulância de parar e olhar, desmanchando o que estava feito em concreto para colocar um novo concreto que o outro não estava deteriorado, o outro não estava esburacado, para que colocasse só os tijolinhos ali aparentes. O que poderia ser, quer modificar a arquitetura? Quebrava só aquela parte e vai colocar os tijolinhos. Ou que tivesse uma arquitetura moderna para modificar aquilo ali sem quebrar. No entanto, a visibilidade da nossa urbe está sendo totalmente diferente. Mas é isso. Parlamento é o início do contraditório. É a democracia. A democracia tem que estar aqui nessa casa. E eu acho muito interessante e acho mais que inteligente quando cada um dos senhores se preocupa com a nossa população, de tal forma que o ganho seja do deodorense. Obrigado, bom dia, e está facultada a palavra ao vereador André. Bom dia a todos, colegas vereadores, senhor presidente, deodorenses aqui presentes. Senhor presidente, que me leva à tribuna hoje, primeiro parabenizar o promotor da cidade, Silva Azevedo, pela iniciativa de fazer uma portaria e firmar com a prefeitura a obrigação, informar a prefeitura da obrigação de ter as placas nas obras, indicando o valor, o recurso de onde vem e o prazo de início e fim dessas obras que tem acontecido no nosso município. Demonstra que a gente está no caminho certo. A Câmara vem discutindo isso há bastante tempo, há mais de ano que a gente bate nessa tecla, nessa obrigação legal, que é uma lei que vários artigos de lei, a Constituição Federal, a Lei 5.766 também fala sobre isso. Enfim, são normas que a prefeitura não estava observando e o promotor colocou, inclusive, que foi passando pelas obras que ele percebeu que não tinha as placas. Mas já vinha sendo discutido há bastante tempo aqui na casa. É importante que esses ecos da Câmara de Marechal Deodoro sejam ouvidos pelas autoridades competentes do nosso município. Outra questão, senhor presidente, é a falta de material que tem ocorrido nos postos de saúde. Eu tive a informação que essa semana várias pessoas foram ao posto de saúde da Vila Altina, ao dentista, e não foram atendidos por falta de luva. Chegou até pessoas a ter comprado na farmácia para poder ter o dente extraído, que não aguentava de dor.
Então eu já fiz esse ofício aqui ao secretário de Saúde, solicitando dele informações acerca da compra de material, da última compra realizada, se o processo licitatório está em andamento, em que pé estão essas compras. Então eu gostaria que fosse enviado esse ofício ao secretário de Saúde, para que ele nos informe em que pé está a compra de material para os postos de saúde. Outra questão, a questão da educação, a questão da merenda, a questão que a gente viu noticiado no Real Doutorense através do blog do Popa, do site do Sandro, foi a questão da falta de gás, que a merenda não foi feita naquele dia na Vila Altina por falta de gás, por isso que os alunos voltaram para a sua residência. Eu acho que a comissão, é muito salutar que a Câmara tenha feito essa comissão já pelo segundo ano. Eu vejo muito no Real Doutorense os comentários, eu vejo pessoas desinformadas dizendo que nós estamos fazendo isso porque estamos no período pré-eleitoral. Eu acho que a eleição é 2016, não é 2015, não é 2014. E essa comissão, quem anda aqui na Câmara sabe que essa comissão foi formada ano passado e reeditada nesse ano, certo? Para os vereadores acompanhar se houve uma melhoria nas condições de trabalho dos funcionários, dos servidores da educação, se houve uma melhoria nas condições para o aluno ter a sua aula, se houve melhoria nas condições da merenda escolar. Eu acho que a comissão é uma comissão mista, é uma comissão, o presidente foi muito feliz, todo mundo sabe quem é bancário e quem não é bancário no nosso município. A comissão tem uma paridade de integrantes para que ocorra o debate, como ocorreu aqui hoje com o Del, com o Cacau, com o Jorge, com o Neilton Gosta. Então, eu acho que isso é muito salutar, só quem tem a ganhar é a população de Aldorense. E, por certo, no final, a comissão elaborará um relatório que encaminhará as autoridades competentes, que é o Ministério Público Federal, a CGU, o Ministério Público Estadual e nós, vereadores aqui da nossa casa. Que o relatório vai demonstrar tudo que tem ocorrido. E faça até uma sugestão à comissão que vai também na faculdade. Que a informação que eu obtive que lá tem muita geladeira, muito fogão, muito freezer que está lá estocado há bastante tempo e não são enviadas às escolas. Essa foi a informação que eu obtive. Foi feita uma compra muito grande pelo município e esses utensílios domésticos que estão lá não foram enviados às escolas. E quero lembrar aqui uma informação que chegou através também dos sites do nosso município, é a questão que Marechal Deodoro receberá 2 milhões de reais referente à diferença do FAPE, do Fundeb do ano de 2014. São 2 milhões de reais, que é um incremento que foi feito um encontro de contas. Todos os municípios vão receber um valor e Marechal vai ser contemplado com 2 milhões. Então eu faço uma sugestão à secretária da Educação, já que eu sei que ela não vai pegar esses 2 milhões e ratear com os servidores da educação, que ela adquira os tão sonhados ar-condicionados de toda a rede do município e coloque em todas as escolas. São 2 milhões de reais, eu acho que dá para que atende a necessidade das escolas do município. Outra questão, informações que eu tive, foi que a prefeitura entrou com ação de desapropriação e já conseguiu uma liminar de emissão de posse daquela fábrica lá em cima, a antiga fábrica de tubo PVC, para ser o centro administrativo, que está calculado em torno de 15 a 16 milhões de reais. Fico muito feliz por ser uma obra de grande porte. Agora eu gostaria que essa obra, se tiver de ser realizada, que o seja com dinheiro federal, alguma verba federal, alguma emenda de algum senador, de algum deputado. Agora não use, que o prefeito não usa, aqui é uma sugestão, que ele não use o dinheiro dos royalties para construir esse centro administrativo de 16 milhões de reais. Que Marechal Deodoro tem muita coisa a se fazer, tem muita coisa a ser corrigida. Aqui eu não sou oposição de olhos vendados. A gente vê que houve realmente uma melhoria em algumas áreas do município, mas aí a gente precisa de muita coisa para que esse município tenha o potencial reconhecido como deve ser. Marechal é a terceira arrecadação do estado das Alagoas. A população é uma população relativamente pequena em relação ao valor que se tem hoje para se gastar, então a renda per capita é uma renda per capita boa, e não pode hoje as escolas, os postos de saúde e os demais centros de atendimento à população estar do jeito que está. Então, se são 16 milhões que estão previstos para ser gastos nesse centro administrativo, que seja feito por dinheiro de verba federal.
ou um senador da República, ou um pacto desse da vida da Dilma, que coloque esse dinheiro para o nosso município. Agora, que não gaste o dinheiro dos royalties, né, nesse tipo de obra. E fico também preocupado, porque a gente sabe que o Centro de Marechal, ele hoje sobrevive muito das pessoas que trabalham na rede municipal e daquelas pessoas que vêm ao centro para fazer alguma coisa nessa rede. Por exemplo, as pessoas às vezes vêm para a prefeitura, vê a situação do IPTU do seu imóvel, quando sai, vai à lanchonete, faz um lanche. A pessoa vem ao posto de saúde, ser atendida, já faz um lanche, já paga uma conta no armarinho, já compra uma resma de folha. E esse centro administrativo, a meu ver, é um tiro no pé para o Centro de Marechal Deodoro. Você imaginou tirar a prefeitura daqui, todas as secretarias daqui, a parte administrativa e toda lá para cima. O Centro de Marechal Deodoro vai ficar um deserto. Isso é, ao meu ver, como morador daqui, que tenho 35 anos, amo essa terra e sei que isso vai ser um mal para o centro da cidade. O centro vai realmente ficar um deserto, vai ficar uma coisa pior do que já está. Então esse é meu tipo de sugestão, não como vereador, mas como morador da cidade que ama essa cidade. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Para dar a palavra ao vereador Cláudio Felipe. Bom dia, senhor presidente, primeiro secretário, servidores dessa casa, vereadores presentes, comunidade presente. Vou iniciar minhas palavras parabenizando ao vereador André Luiz pelas suas palavras com relação ao centro da cidade. Nós estamos vendo hoje o comércio do centro de Marechal fragilizado. Nós estamos vendo hoje o centro de Marechal sem gerar emprego, sem gerar movimento. Nós temos a aula lagunar, excelente, mas se nós não estamos vendo o turista visitar essa aula lagunar. Então é uma preocupação, vereador, pertinente, é uma preocupação que o reflexo não vem hoje, o reflexo vem no amanhã. E nós que estamos aqui pensando no amanhã, nós que vamos sofrer. Então, parabenizo, vereador, pelas palavras e dizer que realmente tem que ser repensado essa situação. É de grande importância, senhor presidente, o centro administrativo, a interligar as secretarias. Mas poderíamos, vereador Nel, como líder do governo, dar uma sugestão de construir atrás da prefeitura. Nós temos um amplo terreno, um centro administrativo. Vereador Jorge Melo, seria necessário retirar todo esse fluxo do centro e colocar lá para cima. Inclusive, a gente sabe que ali em cima está sendo construído aquele conjunto habitacional Gislene Matheus, acho que não é esse. E aquele, ali em cima seria uma referência se fosse construído um grande centro educacional para o município. Um centro de educação tempo integral, né, atenderia toda aquela comunidade que vai chegar e junto com a que já existe, que é a Terra da Esperança José Dias, seria um marco não só para o prefeito do centro administrativo, como seria um marco muito maior para o nome dele se ele fizesse um grande centro educacional para as crianças do nosso município. Vereador, queria parabenizar as palavras do vereador Nebocão. Excelente ideia, seria muito mais produtivo isso do que esse centro lá da prefeitura, até porque a escola que hoje nós temos naquela região do Gravataí, que é uma situação deplorável também, era um antigo estábulo que eles transformaram em escola. Isso é inadmissível. Excelente ideia, parabéns. E continuando, essa ideia que o vereador deu aqui era o que nós iríamos falar. Nós tínhamos uma carência na região, vereador Jorge Melo, vereador André, de um centro educacional, onde a população está crescendo desordenada, a população do Zé Dias como um todo ali, né, com essas 750 casas, famílias, não são casas, 750 famílias vão residir lá. Então eu acho que deve ser repensado, pensando no planejamento futuro, vereador Léo, não pensando só no momento atual. Eu vou aqui discorrer sobre a inspeção, a qual a gente realizou 3 dias de visita nas escolas do município. Eu queria aqui agradecer em público o empenho do vereador Jorge Melo, o empenho do vereador Júnior Lopes, o empenho do vereador Del, e de forma espontânea, se eu quero participar para contribuir também,
Ontem o vereador Neto Costa se juntou também à comissão para também ajudar e fiscalizar as situações que nós estamos vendo. Eu discordo do vereador Del quando ele fala que só é o calor. Nós sabemos, vereador Del e vereadoras aqui presentes, que um aluno, quando é jovem, já está inquieto na sala de aula. E uma sala com 45 alunos, onde nós temos as bancas coladas uma na outra, com a situação que nós passamos 20 minutos numa sala e não conseguimos continuar. Você imagine, como falou aqui o vereador Jorge Melo, você passar uma manhã, você passar uma tarde naquela sala de aula. A sala que tem ventilador, vereador Juscelino, o professor, ou ele desliga o ventilador para conseguir falar, ou ele deixa ligado e não consegue dar aula, pelo barulho que o ventilador faz. Nós sabemos que são escolas antigas, nós sabemos que são escolas construídas por outras gestões, mas aí eu pergunto, são 6 anos, como falou o vereador Juscelino, sem construir uma sala de aula. Será que sem construir sala de aula nós vamos conseguir avançar? Será que sem construir escola nós vamos minimizar essa violência? Vamos qualificar o deodorense para os postos de trabalho que o polo industrial vem gerando? Nós sabemos que teve avanço, existiu avanço, como falou o vereador Nel. Nós temos que ter a grandeza de saber elogiar e parabenizar. Eu fui aqui quando foi construída a orla, fui para aquela tribuna e parabenizei. Você não pode só criticar, você tem que também parabenizar as coisas positivas. Espero que esse dinheiro do ROI, 60 e poucos milhões que Marechal recebeu, o prefeito utilize ele com sabedoria para melhorar as condições do povo deodorense. E eu estarei aqui para parabenizar, mas não só parabenizar, mas para fiscalizar a aplicação dos recursos. Esse é o nosso papel. Uma parte, vereador. Conselho da Palma. Referente à Comissão da Educação, essa casa está de parabéns. E, como também todo mundo sabe aqui, está também tramitando a Comissão Especial, que é essa aí. Inclusive, vereador Cucal, vereadores, o presidente da comissão, juntamente com os membros da comissão, pediu, no dia 1º de abril de 2015, que fosse enviado para cá a documentação, contrato da Secretaria de Educação, Saúde, Infraestrutura e outras providências. Pediu os contratos da educação, da saúde e licitação. Isso, dia 30 desse mês, de abril, depois de 30 dias, quando o prefeito foi notificado pelo promotor, foi quando houve o quê? Ele mandou uma resposta, dizendo, não para a comissão, para o vereador que errou, tem que ser para a comissão, e não é para Juscelino, o vereador Juscelino, tem que mandar para a comissão. E ele mandou para o vereador Juscelino, errado. Dizendo que pediu mais 15 dias de prazo, já tinha passado 30, e pedindo mais 15 dias de prazo para o requerimento 02 ele mandar o documento para essa casa, dando prioridade a outras coisas. Isso é errado. O que acontece? Em relação ao ofício 02 do prefeito, 162 de 2015, trago a público o desrespeito com a comissão ontem. Além de expirar o prazo para entregar esses documentos, e ainda se fez necessário recorrer ao Ministério Público para ter esses documentos e acesso a informações de interesse público. Não bastasse, agora o chefe do Executivo veio pedir prorrogação de prazo para entregar tais documentos, assim ficando claro que ele não respeita essa comissão e o povo de Marechal. Ora, trata-se de uma comissão formada por um poder autônomo e independente e que deve ser respeitada não apenas pela força da lei, mas pelo simples fato de sermos representantes do povo. Nesse caso, não se está faltando com respeito ao vereador Juscelino e aos membros da comissão, mas ao povo que tem o direito de ver cada centavo desse município sendo devidamente aplicado.
e, no caso de dúvida, o direito de saber a verdade, seja qual ela for, doer e doer. É isso que eu desejo, vereador. Parabéns para a comissão e a comissão de ser está segura. Obrigado, vereador. O respeito em existir, uma comissão formada por essa casa, embasada em denúncias, né, apuradas pelo Ministério Público Estadual, onde as informações têm que ser respondidas e, caso não sejam respondidas, como presidente da comissão, tome as providências cabíveis junto à Justiça E foi notificado hoje, prefeitura. então, para que a lei seja cumprida. Voltando a decorrer aqui o assunto da inspeção das escolas, nós estamos concluindo a próxima semana as escolas que faltam ser visitadas. Quando o vereador Léo fala da Escola das Pedras, eu concordo, vereador Léo, que o diretor realmente tem um grande empenho. Eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, que o que me deixa muito satisfeito, doutor Everaldo, é o empenho e o amor dos servidores teodorenses pelas escolas. E nós constatamos estruturas complicadas, deficitárias, mas humanamente, o que é possível ser feito, os diretores, os servidores, as merendeiras têm feito. Então eu queria aqui registrar esse parabéns pelo empenho dos servidores do município de Marechal. Mas concluindo, senhor presidente, nós vimos situações difíceis, como a escola da Eleusa, onde está sendo construída uma quadra no meio da escola, onde não existe proteção para que o aluno não tenha acesso àquela construção. Alunos misturados com a obra, alunos com risco de acidentes, que são crianças, que não sabem o perigo das ferramentas, da arquibancada. Vimos escolas sem iluminação, alunos escrevendo ex-vereador Boba no escuro. Vimos escolas, minha gente, sem porta, presidente, para que o banheiro masculino e feminino, as crianças e jovens possam utilizar. Vimos na Massagoeira ontem princípio de incêndio com ventiladores queimados e o teto preto com princípio de incêndio. Vimos fossas esvorrando. Vimos salas de informáticas tratadas como depósito, onde a inclusão digital nos tempos de hoje é de grande importância. Então eu vou deixar para discorrer todos esses detalhes na apresentação da comissão. Eu queria combinar com os vereadores, a próxima quinta-feira, convidar o Ministério Público, convidar a Secretaria de Educação, convidar o sindicato. Eu queria parabenizar o sindicato por ter participado e aqui lamentar, porque o Conselho Tutelar não acompanhou as vistorias, onde um dos maiores interessados em criança e adolescente é o Conselho Tutelar. E na audiência aqui de quinta-feira vamos expor essa situação, onde quem participou e quem foi convidado, que não pôde participar, ou etc. E aí, sugestão do vereador, mandar um ofício para a CGU também, vereador Jorge. Vamos encaminhar um ofício, convidando que venha essa casa um representante do CGU para acompanhar também o trabalho dos vereadores, a conclusão do trabalho dos vereadores. Então poderíamos, próxima semana, terça-feira, concluir o trabalho em 3 ou 4 escolas que estão faltando ser vistoriadas, para poder na quinta-feira, dia 14, concluir. Da sua parte, é de se ressaltar, é importante ressaltar que a CGU já vem fazendo investigações em relação a problemas na educação, principalmente ao que se refere ao direito do Fundeb, merenda e transporte escolar. Eu estive lá recentemente e eles estão para concluir o relatório para depois torná-lo público. Mas eu acho que é muito relevante nós entregarmos uma cópia desse relatório que nós fizemos à CGU
para corroborar com o relatório deles, entendeu? Muito boa. Podemos convidá-los para participar da sessão conosco aqui, né, um representante deles, e aí no momento entregamos o relatório em mãos, né, à CGU. Entre outras dificuldades e outras situações de abandono que nós constatamos. Uma coisa que deu uma dor muito grande, que nós falamos muito sobre isso na inspeção do ano passado, foi com relação àquela creche que fica vizinha à polícia militar do município. Ela fica em frente à Secretaria de Habitação. E a situação de abandono, vereador Walter, continua. As crianças, vereador Nelson, têm um colchonete para descansar, um lençol para deitar, chão batido de cimento, o banheiro masculino e feminino é um banheiro só. Onde não tem forro, quando chove, a pingueira na cabeça dos meninos descansando, criança de 3 e 2 anos de idade. Então acho que esse tratamento com as crianças do município não pode existir. Nós temos que ter respeito pelo futuro do nosso estado e do nosso município. Então eu gostaria de deixar marcado para quinta-feira que todos os vereadores pudessem estar presentes, estivessem presentes, para poder a gente realmente. Uma coisa que o vereador André Luiz falou, que é de muita importância, é a comissão mista. Ali na comissão não existe bandeira política, minha gente, de situação e de oposição. Porque lá o vereador dá a opinião dele como vereador, não como bancada do prefeito. Eu dou a minha opinião não como oposição, mas sim como representante do povo. Então, ano passado fizemos essa inspeção, esse ano estamos realizando, ano que vem, se Deus permitir, vamos realizar novamente. Então não existe bandeira política para pedir cabeça de secretária, para pedir cabeça de prefeito, para pedir cabeça de diretor, de maneira alguma. Pelo menos eu, como presidente da comissão, não tenho essa intenção. A intenção nossa, senhor presidente, é realmente melhorar as condições de ensino e condições de trabalho do servidor teodorense. Nós vimos professores clamando por alguma resposta, por algumas ações, pelo calor e a falta de condições na sala de aula. Então, para não alongar mais, presidente, eu deixo para quinta-feira marcado. Vamos marcar 9 horas. Estaria bom para todo mundo? Pode ser, senhor presidente? Quinta-feira, 9 horas, apresentar o relatório. Ou quer fazer na própria sexta, que é a realização? Na sexta? Vocês se reúnem na quinta-feira, como é de praxe, e depois da entrada lá na Secretaria da Casa com o relatório. Então tem que mandar os ofícios para o pessoal, para poder apresentar, né? Como a gente não passava. Sim, fazer a apresentação. Pode ser na quinta-feira. Quinta ou sexta, o que vocês acham melhor? Quinta-feira, porque não imprensa muito, né? Porque senão vai ficar sessão seguida de apresentação, fica muito. Daqui a pouco começa a sair um, sair outro. Então vamos lá, quinta-feira, 9 horas. Pronto, então gostaria de dar para de todos a Secretaria providenciar toda a estrutura necessária. Gostaria que fosse disponibilizado um data show para poder fazer a apresentação através de slides da situação do município, certo? E vamos enviar os ofícios para o Ministério Público, CGU, os servidores, o Secretaria e público, associações, igrejas e comerciantes, imprensa local e público presente. Muito obrigado. Nada, toca a palavra ao vereador Del Colombo. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Primeiramente, senhor presidente, eu queria agradecer ao prefeito Cristiano Mateus por ter atendido os meus pedidos para aquela comunidade a qual fui nascido e criado, a Santa Rita, como todos vocês sabem. Santa Rita estava, acho que há mais de 30 anos, foi feita obra lá na época do então prefeito Múcio Amorim. Daquela época para cá, Santa Rita nunca viu uma pedra de calçamento. Primeiro mandato do prefeito Cristiano Mateus já, ele reformou a igreja, fez quadra poliesportiva, fez reforma em escola e graças a Deus nesse segundo mandato atendeu os anseios daquela população. Ele deu ordem de serviço da reconstrução da Praça Alcides Vitor, pavimentação da rua do condomínio Romanos, pavimentação da rua Ramon Lima,
que liga a avenida, que dá acesso à Rua do Mangueira, a qual vou entrar com um projeto de lei nessa casa, para denominar que o nome daquela avenida seja Armênio Jorge de Moura Cavalcante, o nome do meu finado avô saudoso, que também foi vereador por esta casa e lutou pelos interesses daquela população de toda Marechal Deodoro. Aproveitar o ensejo para parabenizar todas as mães do nosso município, e domingo é o dia delas. Nós sabemos a importância da mãe dentro das nossas casas, o carinho, o amor, porque a gente até comentava na comissão que muitos pais e mães hoje em dia acham que a responsabilidade é ensinar e se torna hoje uma educadora, mas a educação primeiramente tem que partir de casa. Referente às escolas, vereador Cacau, você foi bem na sua fala, vereador Bocão, a gente não está lá pleiteando o cargo político, visando a eleição. A comissão foi instaurada há um ano atrás, teve ano passado, está tendo esse ano. Discordo em alguns pontos de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falou que eu disse que o único problema das escolas era o calor, não quis dizer que era só o calor, mas quis dizer que o calor é um problema comum a todas elas. Onde a gente andou nas escolas, a reclamação foi o calor. Essa questão do ventilador que Vossa Excelência falou que tinha indício de incêndio, eu pelo menos não constatei isso, daí eu não vi, porque eu verifiquei em todas as escolas, todos os ventiladores estavam funcionando, não existia nenhum ventilador quebrado. Na escola da Santa Rita, o prefeito Cristiano Mateus, daqui para o final do mês vai colocar ar-condicionado em todas as salas, já avisando o calor, falou que vai olhar para todas as outras escolas, vai mandar a secretária fazer um levantamento para ver a possibilidade. Tem uma sala da escola Petronila Gouveia, na Massagueira, que é para os menores, eu acho que Jardim 1, que por eles serem tão pequenos e pela questão do calor, aquela sala deles já está climatizada. Essa questão também da sala de aula no escuro, eu não constatei essa questão da escuridão, por falta de iluminação de lâmpada não. Inclusive quando a gente entrou no francês, tinha uma sala com uma lâmpada queimada. E eu ainda me lembro um menino chamado Júnior, que era representante de turma, disse que lá estava tudo bem, merenda não faltava e aquela lâmpada tinha acabado de queimar, coincidência ou não, a partir do próprio aluno. O relatório, quinta-feira eu vou vir, agora eu acho que não vai ter condições de a gente terminar as visitas na quarta-feira e na terça, a gente tem que se juntar na quarta, a comissão, para a gente poder fazer o relatório. Senão não vai dar tempo de fazer um relatório desse de todas as escolas, de um dia para o outro, para apresentar aqui na quinta-feira. Em relação à creche, eu não posso comentar a creche daqui, infelizmente, um dia eu não pude vir, mas o que eu vi na creche ali da Rua dos Cajueiros, que é para as crianças de Itaperaguá, a diretora disse que estava tudo excelente, não faltava merenda, os pais também chegaram os pais para pegar as crianças, inclusive a gente brincou lá com as crianças, foi perguntado várias vezes quando a gente entrava na sala, perguntava aos meninos o que estava ruim nas escolas. Tem coisas que tem que melhorar sim, a gente sabe, agora a gente também tem que ver os avanços que o município teve. É só isso, presidente. Muito obrigado. Pois não. Acho que o vereador Del não conseguiu ter, pela quantidade de salas que nós andamos, ele não conseguiu visualizar, memorizar todas. Mas está aqui no meu telefone, se quiser envio para Vossa Excelência, a foto do ventilador lá, princípio de incêndio, o forro quebrado, o buraco no forro, o forro todo preto, certo? Naquela última sala da escola da Massagueira. O vereador Rogimelo esteve lá, constatou e nos convidou para ir lá. Aí nós fomos até lá e constatamos a situação. A situação das salas escuras, acho que Vossa Excelência pôde participar da Eleusa, e não conseguiu, não pôde participar por dever a situação dessa sala de Eleusa, onde não existe janela, senhor presidente. São cômodos e a iluminação não penetra na sala de aula, e com isso a iluminação é deficitária, lâmpadas sem força, sem a necessidade para poder realmente iluminar e conseguir que o aluno consiga enxergar e ver. Então, deixando clara essa situação, vereador Del, e a participação de Vossa Excelência foi de grande importância, porque deu opiniões, conversou, e vamos terça-feira concluir as inspeções com as escolas que estão faltando, para que na quinta nós possamos realmente cobrar da secretária que sejam resolvidos os problemas. Ela teve aqui ano passado, e chega essa cadeira profissional agora, e quando a gente começou a falar, ela estava tudo perfeito. Eu disse, secretária, grandeza
é a gente saber reconhecer o erro e tentar resolvê-lo. Então a intenção da comissão aqui é essa, é tentar identificar os problemas e pedir que seja resolvido. Porque nós vimos problemas pequenos, problemas que dá para ser resolvido. Eu sei construir uma escola, vim construir aqui para noite, para de recurso, de licitação, empenho de recurso, né, assim, mais problemas com um banheiro sem porta, uma banca quebrada, uma escada sem corrimão, são coisas pequenas, instalação elétrica exposta, né, são coisas pequenas. Outra preocupação, senhor presidente, é com relação mais à educação, que é a escola que é integral. Nós vimos a faculdade com a estrutura para receber mais educação, mas as outras escolas, vereador, nós vimos, constatamos que não tem refeitório para poder a criança fazer a alimentação, não tem banheiros para que ela possa tomar o banho, nem chuveiro tem banheiro, para ela possa tomar o banho e continue a sala de aula. Então, na quinta-feira, eu queria convidar todos vocês que estão aqui hoje para vir participar conosco. Como vai ser uma audiência pública aberta, então vou ter direito à fala também, para poder realmente fazer as perguntas pertinentes e escutar o esclarecimento do Poder Público do Executivo Municipal. Muito obrigado. Lembrando também que preciso parabenizar a diretora da extensão do Colégio de Caparaguá, que hoje é situada ali na faculdade, e a partir desse mês, graças à enfermidade do servidor de educação e da secretária, vai funcionar a escola em tempo integral do 1º ao 4º ano para 400 crianças. Então isso é um avanço e temos que parabenizar também a secretária por essa conquista. Pois bem, eu tenho dito o seguinte: quando as pessoas trabalham de forma inteligente, está observando todo o discorrer da fala de cada um dos colegas. A gente sintetiza, né? Eu já tenho um relatório feito em minha cabeça. Eu não sei se em virtude da profissão que eu ia fazendo esse dia a dia, mas eu já tenho um relatório aqui. Né? Mas não é pertinente a mim, é a comissão. Mas o que me deixa satisfeito é quando escuto a fala de cada um dos senhores vereadores e Vossa Excelência, vereador Cabral, como os demais membros, estão ajudando a secretária de Educação a ter um ambiente mais climatizado, higienizado, iluminado. E fico muito satisfeito quando Vossa Excelência fala que os problemas lá existentes não são de grande monta, são pequenos problemas, porque o equipamento elétrico, eletrônico, ele tem uma vida. Se é para X horas, se ultrapassar é ironia do destino. E no caso específico de Marechal Deodoro, eu acredito que nenhum equipamento elétrico ou eletrônico ele chega às horas da vida útil determinada pelo fabricante, tendo em vista a oscilação do potencial energético em nosso município. Eu sofro isso em minha residência na Barra Nova. Ele tem que fazer um investimento a mais para poder ter o equilíbrio desse potencial energético. De tal forma que vem uma outra situação que muito me gratifica, vereador Cláudio. Quando Vossa Excelência diz que a qualidade do ensino está bom. Eu venho de família pobre, estudei, antigamente não era colégio, era grupo mesmo, tomei muita merenda do colégio. Hoje a situação é outra, o desenvolvimento é outro, e tinha uma boa qualidade de ensino, serviço público, do outrora. E quando Vossa Excelência diz que a dedicação dos professores, a dedicação do corpo de funcionários, eu entendo que os nossos pequeninos, o futuro do país, que está aqui dentro de Marechal Deodoro, ele está tendo uma qualidade melhor de ensino. É bem verdade que não podemos deixar de ressaltar a necessidade de dar um conforto. Concordo em número, gênero e grau. Não é verdade? Então, exatamente, é o básico. Então é aquela coisa, o processo inicial, o processo meio e o processo findo.
que uma escola, eu acredito que ela tem que, acima de tudo, primar pela qualidade do ensino. Porque ela primando pela qualidade do ensino, que o estudante esteja num ambiente não muito iluminado, não bem refrigerado, mas ter uma qualidade boa de ensino, sem sombra de dúvidas, vereador Cláudio Filho, ele na frente, ele terá um poder de competitividade com os demais que estudam em escolas particulares, estudam em Maceió e talvez até fora de Maceió. Eu ouvi também aqui a fala do vereador André, né? Vereador pelo qual, sem querer desmerecer os demais, é de uma conduta, apesar de ser oposição e eu ser situação, é um parlamentar que ele raciocina muito, é um camarada inteligente, não é? Não percebe o vereador André esbravejando com coisas pequenas nem com coisas grandes. E eu há pouco, vereador André, eu dizia que vim de família pobre. E digo de coração, eu sempre primo pela camada periférica. Quando Vossa Excelência se reporta dizendo que o centro administrativo ele vai esvaziar o centro de Marechal Deodoro, não está errado, está correto. Mesmo a gente trabalhando de forma subjetiva, não é verdade? Eu recordo também quando eu ministrei aqui uma indicação para a retirada da feira e a urbanização dessa orla, fui criticado por alguns comerciantes. Só que a orla está bonita, mas ela não está ainda na sua plenitude do desenvolvimento externo para o interno. Não está. Mas há de se convir o seguinte: por ser uma cidade tomada, Marechal Deodoro não tem como crescer. Inclusive hoje aqui na Câmara, o vereador Cacau acompanhou, tentamos diversas vezes ampliar o prédio e não conseguimos. Cheguei a gastar dinheiro do meu bolso para o projeto ser feito e no IFAM foi barrado, não teve como prosseguir. Então o que é que ocorre? Percebe-se que hoje a gente tem dificuldade, inclusive, para estacionar nossos veículos. O ônibus de turismo ele não entra aqui. Os micros ainda entram até a casa de Marechal Deodoro. Agora, a gente esvazia, tudo bem, o centro do município, mas a gente vai enriquecer o comerciante desta obra. A gente vai trazer o turista para verificar o nosso complexo lagunar. A gente vai contemplar a camada periférica dos conjuntos habitacionais que ficam na parte alta da cidade. Que lá, vereador André, como bem Vossa Excelência sabe, é onde está a camada menos favorecida, que muitas das vezes sai de lá da Baixa da Sapa para o centro daqui, andando porque não tem o dinheiro de uma passagem, de um transporte. O pessoal daquele complexo, aliás, dos complexos, não tem um emprego e renda. Se esse complexo administrativo ele for para aquela localidade, acredito que o pipoqueiro, o camarada do caldo de cana, que vai vender um sanduíche, uma casa que seja vizinha, vai colocar um bar, alguma coisa, um restaurante. Então é aquela coisa, o desenvolvimento quando chega, ele não chega só para beneficiar. O progresso ele chega também para prejudicar. Não é um lado prejudicial maldoso, mas enfim, porque o crescimento tem que ocorrer. Sabemos que alguém aqui no centro vai sofrer, mas que esse desenvolvimento ele pode levar emprego e renda 10 ou 20 vezes a mais do que aqui no centro. Não é que o centro não mereça, o centro merece, bem mais. Eu recordo quando eu trabalhava em Arapiraca, Paulinho, foi uma terrível celeuma para retirar a feira livre de Arapiraca do centro. Não porque aqui está próximo ao comércio, está próximo a isso, aquilo outro. E a prefeita que hoje está, a prefeita Célia Rocha, destemida, retirou lá para próximo ao Ecoab. Hoje todo mundo agradece.
Porque tinha turista que, poxa, vou dormir em Arapiraca nada, rapaz, cidade fedida dessa, já tinha o mau cheiro da cauda do fumo. E ainda mais ali, galinha, era pouco, era cabra, isso, aquilo outro. Então hoje você já vê uma cidade de interior que não é interior. Pode dizer assim, é uma urbe bem desenvolvida, Arapiraca. E eu acredito que logo, logo o Marechal Deodoro vai ser. Esse centro integrado que vai ser construído naquela parte alta, eu acredito que vai afugentar, inclusive, aqueles que perpetram atividade ilícita criminosa. Vai ter um fórum, vai ter a delegacia de polícia, vai ter uma câmara, enfim, etc, etc. Para Vossa Excelência ter ideia, a nossa delegacia de polícia aqui, ela está de forma improvisada num prédio alugado, né? Hoje, se tiver que ter um deslocamento, que Deus alivre, uma vítima de sequestro, vai ter dificuldade dos policiais se deslocarem até o local da ocorrência criminosa. A delegacia tem um xadrez de forma improvisada. E esse centro, sendo construído lá, acredito que vai ser construído nos moldes do que determina a arquitetura, a engenharia e as necessidades atuais. Mas é aquela coisa, cada cabeça é uma mente, e cada mente tem o direito de pensar do jeito que acha que deve pensar. E com isso, vereador André, não quero dizer que Vossa Excelência esteja errado. Esse pouco da minha fala foi apenas para explicitar aquilo que eu penso. Eu esqueço até o princípio do contraditório, né? Visto o engrandecimento da mentalidade de cada um dos vereadores, que eu digo, a cada dia que passa, o lado intelectual desta Câmara vem melhorando bastante. Mas é isso, vamos esperar que o desenvolvimento chegue, que o progresso chegue, e se for a camada periférica a beneficiada, parabéns. Se for dos latifundiários, parabéns, mas que chegue o progresso. Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passa a ordem do dia. Coloque em votação a indicação 008/2015, de autoria do vereador Jorge Melo, a qual solicita a isenção de IPTU para os comerciantes do centro desta cidade. Não, pode ficar uma coisa. Lógico, eu já ia acrescentar. E como for aparteado e aceito o mesmo vereador Jorge Melo, acatando as sugestões do vereador André, que seja também inserido a indicação 008 os demais tributos e as despesas inerentes aos comerciantes que vão para os cofres do município de Marechal Deodoro. Aprovado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, está facultada a palavra ao vereador Cláudio Filho para as alegações finais. Senhor presidente, cumprindo o regime interno dessa casa, nas explicações pessoais, que eu venho parabenizar a todas as mães de Adorense pelo seu dia de domingo e convidá-las para as festividades que serão realizadas na Massagueira no dia de amanhã, convidá-las para a festa no Campo do Zezinho no dia de amanhã também, e no domingo convidá-las para uma outra festa lá no grande espaço construído pelo amigo professor Rafael,
ali no povoado Porto Grande, onde vamos homenagear a mãe mais idosa daquela região, que será realizado no próprio domingo, Dia das Mães. Então, queria divulgar isso aqui hoje e convidar a toda a comunidade de Lourenço. Isso, vereador. Para botar uma palavra ao vereador Delva Roca. Só para convidar, senhor presidente, também toda a população, a festa de Santa Rita está se aproximando e durante todos os anos é tradição o levantamento do mastro sendo no dia das mães. Então, domingo, a partir das 15 horas, vai sair o levantamento do mastro em homenagem a Santa Rita lá na nossa comunidade. Todos sejam convidados. Eu já ia, vereador, falar isso. Eu achava que você estava com vergonha de convidar os vereadores para aquela feijoada, tradicional feijoada do macho da Santa Rita, que é na casa de Vossa Excelência. Lá é barriga cheia. Agora, vereador Del, aquela indicação, para não dizerem futuramente que Vossa Excelência está legislando em causa própria, tendo visto que o homenageado seria o vosso avô, eu até oriento ao colega que peça para que um outro colega faça a indicação, porque assim porque sabe como é que é, né? Não. Tudo bem, pode ser. E aí amanhã depois vai dizer o vereador Del podia colocar o nome porque do avô está legislando em causa própria. Paulinho já deve ter passado isso quando fazia parte do parlamento, né? E nessas alegações finais eu gostaria que fosse enviado um ofício para o secretário de Saúde, no sentido de que ele tome as devidas providências para ou isolamento, ou reforma, ou ocupação, mas que tire aquela situação deplorável que está o antigo posto de saúde da Santa Rita. Onde depois não, vereador. Onde eu tenho conhecimento de que, inclusive, estão fazendo uso para o consumo de substâncias classificadas como entorpecente e para o tráfico. Então, que esse pedido seja de urgência, porque a gente não pode perder mais um futuro cidadão, porque fez uso uma vez do crack, não sai mais. É um caso raro, daquele que usa uma vez e consegue sair. Pois não, vereador Del? Inclusive, essa semana, acho que ontem, eu consegui com o secretário de Infraestrutura, o Érico, ele mandou uns pedreiros para lá, a gente deu uma limpada no local, eu cedi inclusive 3 portões que eu tinha lá no sítio, e a gente já fechou ontem, vai dar uma reformada, e o prefeito está vendo lá com a associação de moradores, se coloca para ali um ponto para aquelas rendeiras, que as rendeiras da Santa Rita tem uma associação, mas não tem um local, para elas comercializarem o seu produto e também fazer ali, fazer uma biblioteca comunitária, colocar uns computadores, como antes era um centro de informática, eles roubaram todos, para a gente fazer uma sala de computadores e deixar outra sala pronta para que venha aquela comunidade a ter alguns cursos. A intenção é essa, já está bem encaminhada e vai ser reformada. Agora até o carro de som do vereador, né, Pedro? Não havendo mais que queira fazer uso da palavra. Pois não, vereador. Antes de concluir, Pode ficar à vontade. gostaria só de solicitar algumas explicações com relação à vinda do coordenador do transporte escolar. Nós aqui falamos muito sobre isso, foi um debate muito aceso e é uma solicitação da comunidade. Nós vimos ontem várias reclamações de escolas também, e aí como essa casa mandou ofício, convidamos no veio, convocamos, e até agora não tivemos posição. Tanto ele como os outros que foram convidados também. O procurador entrou em contato com o vereador. Ele informou que estava indo ser submetido a um atendimento médico, alguma coisa que o vale. E não foi marcado um outro. Né? Só foi no dia 15, agora está o Paulo. Então veja uma data aí para a gente se reportar ao ofício anterior e já convocar ele. Pronto, aí a NEC
nessa convocação se reporte ao expediente anterior, anexando inclusive a cópia e o pedido também, a cópia das desculpas por ele enviar essa carta. Pois não, obrigado. Não foi nada. Então, não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 15 do corrente mês de ano, ao tempo que agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão. Bom dia, bom final de semana e um feliz Dia das Mães.